queridos, tudo bom com vocês? Para quem não me conhece, eu me chamo Priscila, sou a Senhora Biscuit e trabalho no segmento de apliques. E hoje, no tema da Copa desse ano de 2022, eu trouxe para vocês essa peça lindíssima para vocês fazerem muito e venderem muito, porque está bastante em alta aí as pecinhas da Copa, né? E olha que graça! Eu trouxe essa sugestão para vocês, muito fácil de fazer. Então vamos lá? Sem mais delongas, bora pro vídeo! Vou usar o molde babadinho da Aurinha, aproximadamente 3 gramas de massa verde, amarelo e pêssego, aproximadamente 1 grama, ok? Eu vou sovar muito bem sovada a minha massa verde e vou fazer esse quibe alongado e vou dar uma achatadinha nas pontas dele, porque ele vai encaixar direitinho na sainha desse vestido, tá bom? Vou acomodando ele muito bem, venho aqui com a minha estequinha, tá? Do lado que é mais encurvadinho, porque ali ele não vai cortar o molde, não vai danificar o molde, tá? Tiro o excesso, venho com meu pincel modelador 105 da Condo e vou acomodando a massa até a marca que tem dentro do molde. Vocês conseguem ver uma marca direitinho que divide a parte de cima e a parte da sainha. Ponho um pouquinho de cola e venho com a minha massa amarela, tá bom? Eu vou acomodar ela bem naquela parte de cima, acomodo bem a junção dela com a saia, sempre levando a massa de fora para dentro para evitar rebarbas. E agora eu vou tirar o excesso da sainha que tá naquela parte das perninhas, ok? E vou afastando ela com o meu pincel modelador até a marca inicial das perninhas. Vou mostrar para vocês. Desse jeitinho. Olha a marca. Conseguem ver? Agora eu venho com um pouquinho de cola e a minha massa pêssego, tá? A massa pêssego é a que eu uso para fazer minhas bonequinhas com a pele clara, ok? Acomodo bem essa massa ali para fazer as perninhas dela. Depois eu venho com o meu rolinho para alisar bem mais e acomodar, né, todas as junções ali. Dou uma apertadinha no molde para facilitar a retirada e voilá. Agora eu vou tirar esse excesso de massa que tem entre a perninha dela. Conseguem ver? Eu venho com a minha esteca e vou modelando devagarzinho, vou apertando e afundando para não danificar a minha peça, que tá bem molinha, tá bom? Com o pincel modelador ele vai me auxiliar também. E enquanto eu vou empurrando essa massa, eu vou ajeitando, porque ele vai deixando umas rebarbinhas pro lado de trás, tá bom? E sempre reforçando as marcações, porque assim você vai deixar a sua peça muito mais bonita. Na parte de trás, eu gosto de vir com o pincel d'água para reforçar ainda mais essa junção da perninha com a saia. De todas as minhas peças eu faço isso, tá certo? Então eu passo meu pincelzinho lá com água e vou modelando ele com, pode ser com pincel modelador, pode ser com a estequinha de agulha, tá bom? Eu consigo fazer melhor, me sinto mais confortável com a estequinha de agulha, essa que eu estou usando, e fica dessa forma. Agora, com essa estequinha agulha, eu vou usar essa parte mais grossinha, nós vamos levantar, da forma como eu estou fazendo, nós vamos levantar o babadinho da saia, tá bom? Para ela ficar com a aparência de mais cheinha. Então eu venho levantando todas essas partes do babadinho, tanto de cima quanto de baixo, venho levantando com cuidado, tá bom? Porque a minha peça tá molhada, esse processo tem que ser feito com a peça molhada e eu gosto dos babadinhos bem alto, então eu vou levando eles com muito cuidado, tá? O mais alto que eu consigo. Agora eu vou reforçar as marcações a parte de cima da minha sainha, tá bom? Então eu faço esse processo com a minha esteca e com a parte lisa eu venho reforçando as preguinhas da saia para dar um charminho a mais. Pego meu arame galvanizado 22 e eu vou abrir um buraquinho ali, vou colocar um pouquinho de cola adesiva instantânea, tá certo? E coloco o meu arame ali com a peça molhada e deixo secar. Um pedacinho de massa verde, eu vou abrir uma cobrinha bem fininha e depois eu vou vir achatando, porque eu vou fazer o acabamento da parte de cima da minha saia. Esse acabamento vai servir para estar me auxiliando na hora que eu for colar a resina do Brasil.
tá bom? E como a minha massa verde tá bem fresquinha, eu vou usar o pincel com água para tá colando esse acabamento na sainha, tá? Se a sua massa não tiver tão fresquinha, usa cola, mas usa pouca quantidade para ela não vazar e marcar a sua peça. Agora eu vou usar os resinados de Coração do Brasil, que são da Estúdio do Papéis, tá certo? Vocês encontram esses resinados da Estúdio lá no site da Fabi. Com um pedaço de massa, tá? Pode ser da sua preferência a cor, eu peguei essa branca porque tava perto de mim. Eu vou abrir ela bem fininha, tá certo? Não esqueçam de passar um cremezinho ali no fundo para não grudar. Venho com a T6000, passo atrás do coração e coloco uma gotinha de nada de cola instantânea na massa, tá certo? Deixa secar um pouquinho, pode ir rasgando assim, não tem problema, tá bom? A massa, e aí você vai ajustando ela em volta de todo o coraçãozinho. Com o molde bailarina, eu vou utilizar a cavidade dos bracinhos. Esse molde vocês encontram também no site da Fabi Rodrigues, ok? Vou reforçar todas as marcações dos bracinhos, desde os dedinhos até as marcações do braço, tá? O braço tem duas marcações, uma no pulso e uma próxima ao ombro. Na marcação próxima ao ombro, eu vou começar a dobrar esse bracinho, tá certo? Vou dobrando com cuidado e passo um pouco de cola na minha peça que já está seca e eu vou colar o bracinho nessa posição porque ele vai receber o coração, tá certo? Eu vou ajeitando ele todo o corpinho da boneca e vou nivelar o ombro com a blusa para o ombro não ficar elevado. Passo um pouco de cola no meu coraçãozinho e vou posicionar ele com um pouco no braço, um pouco na blusinha dela e um pouco no cinto da saia, tá bom? Vou passar um pouco de T6000 também na mãozinha para grudar a mão no resinado. Eu testei várias colas e a única que eu gostei do resultado foi a T6000. Ela cola e não solta, tá? Vou fazer o mesmo processo com o outro bracinho. Fiquem bem atentas quando vocês forem posicionar o resinado, tá bom? Para ele não ficar muito para cima, porque na hora que vocês forem colocar a cabeça, ele vai danificar a parte de baixo da cabeça. Então ele tem que ser posicionado mais para baixo, tá certo? Agora com o molde Baby Boo, eu vou tirar a cabecinha da minha boneca, tá? Eu pego aí 8 gramas de massa pêssego e vou acomodando bem na cavidade da cabecinha dela. Para os olhinhos resinados, eu vou estar usando a coleção da Fabi Rodrigues, os olhos formosos, tamanho PP e na cor castanho. Esses olhinhos são muito fofos. Eu amei o resultado deles nas bonequinhas. Posiciono muito bem os meus olhinhos para eles não ficarem tortos. Afunda bem para ele não soltar quando a massa secar, tá bom? E agora eu venho fazendo a marcação da boquinha. Para fazer o blush da minha bonequinha, eu vou usar esse giz pastel e um pincel com as cerdas bem fofinha, tá bom? Passo de um lado da bochechinha. Eu gosto de dar uma boa marcada, porque depois que a peça seca, a tendência do blush é dar uma clareada. Então eu gosto de pesar um pouquinho a minha mão nessa parte. Agora eu vou fazer os cílios da minha boneca com a tinta PVA fosca preta e um pincel com as cerdas finas, tá? Eu gosto dela longa, pra mim é melhor. Eu sou canhota, então eu me sinto mais confortável com as cerdas longas, tá bom? Fica a seu critério. E eu vou fazer 5 pelinhos em cada olhinho, tá bom? A dica que eu dou pra vocês é usar um pouquinho de água na sua tinta, porque eu sinto que a tinta, na hora que você vai puxar os cílios, ele escorrega melhor. Eu sinto mais facilidade quando eu diluo, tá bom? Agora eu vou fazer as sobrancelhas da minha bonequinha. Como ela vai ter o cabelo preto, a sobrancelha também vai ser na cor preta. Agora eu vou colar a cabecinha. O corpo já tá seco, tá bom? Com exceção dos bracinhos, mas a cabeça ainda tá úmida, então eu gosto de passar a cola branca para juntar os dois.
Agora eu vou passar um pouco de creme na minha mesa, porque eu vou abrir uma massa preta que nós vamos agora fazer o cabelo da nossa bonequinha, tá? Com esse cortador de número 40, eu vou fazer aqui o corte do círculo, porque a nossa bonequinha vai ter cabelo amarrado, né? Então a base do cabelo precisa cobrir toda a parte de trás da cabeça da nossa boneca, tá certo? Eu vou acomodando ele bem e venho tirar os excessos dessa massa, porque eu vou levar essa parte pra frente. Se ele tiver muito grande, ele não vai ficar do tamanho que eu quero, tá? Como ela vai ter franjinha, essa parte de cima do topo da cabeça não precisa ficar muito longa até o meio da testa, tá? Venho acomodando bem na cabeça da minha boneca, tiro todas as marcas de digital que ficar e ela vai ficar desse jeito. Com a minha esteca agora eu vou fazer a marcação no cabelo da minha boneca como se tivesse preso, sabe? Jogado para trás. Então eu encontro o meio da cabeça da minha boneca e vou fazer essas marcações. Com um pedacinho de massa preta, eu vou abrir um rolinho bem fininho, tá? Eu quero que a ponta dele esteja também bem fininha, porque eu quero dar leveza para essa mecha do cabelo da minha boneca. Aí eu vou fazer uma barriguinha para trás. Vou usar o meu pincel de água, tá? Porque a minha massa tá bem fresquinha, não preciso de cola. E vou acomodar essa mecha no lado, bem no lado da cabecinha dela, tá? Vou posicionando da forma como eu quero, ele para dentro. E aí com a minha esteca agulha eu venho alisando a parte de cima, porque eu não quero essa parte alta na hora que eu colocar a franjinha, para não ficar com aspecto de amassado depois que ele secar, tá bom? Então eu venho acomodando ele bem e deixo bem baixinha essa parte. Com o molde cabelinho dos dois, eu vou usar essa cavidade maiorzinha para tá fazendo a primeira mecha da franja, né? Então assim, ela é uma cavidade bem fundinha, só que eu não quero que ela fique grossa na testa da minha bonequinha. Então eu não vou preencher toda a minha cavidade, tá bom? Eu vou colocar ela bem mais rasinha, para ela não ficar grossa na testa dela, tá bom? E eu vou tirar a pontinha dele para dar essa leveza também. Testo aonde essa mecha vai ficar antes de passar cola, antes de passar água, porque aonde a tinta, a massa preta pega, ela fica. E depois para tirar, vai manchar todo o rostinho da sua boneca, tá bom? Então antes de colar, testa e veja onde ela vai ficar. Agora eu vou usar essa segunda cavidade, ela é um pouquinho menor, porém ainda um pouco grossinha, tá bom? Pra tá fazendo a mechinha do meio da franja da minha boneca. De novo, não vou preencher até o final a cavidade, eu quero ela bem rasinha, porque eu não quero uma franja grosseira na testa da minha boneca. Também tiro a pontinha para dar uma leveza e faço uma leve curva, porque essa franjinha vai ficar um pouquinho por cima da outra, tá certo? Ó. Então eu vou lá, testo, passo a minha água para ter certeza onde eu vou colar, né? Eu já tenho ali a certeza de onde ela vai ficar, então eu passei a minha água ali na minha massa e venho posicionando ela do jeitinho que eu quero. Agora, por último, eu vou estar usando essa outra cavidade, que ela é mais fininha, tá certo? Ela é mais estreitinha. Também não vou encher até o final a cavidade, nenhuma delas eu vou encher até o final, gente. E vou fazer o mesmo processo que eu fiz nas outras. Tiro a pontinha, olho direitinho onde ela vai ficar, passo a minha aguinha e colo ela na testinha da minha boneca. Agora eu vou dar o acabamento na parte de trás da cabecinha da minha boneca, tá? Gente, é muito importante vocês darem um acabamento tanto na parte da frente da sua peça quanto na parte de trás. Isso é um capricho, isso é um cuidado com o nosso trabalho, tá? Então eu venho alisando pra não deixar essas pontinhas que ficam quando a gente corta a massa, né? Então eu aliso tudo pra unificar tudo.
Para finalizar essa parte da frente, eu venho com outra mechinha igual eu botei na primeira. Agora, com o molde cabelinho dos três, eu vou usar a cavidade do rabo de cavalo. Então, eu vou colocar bastante massa preta, porque essa cavidade é bem fundinha e eu quero aproveitar toda ela, tá certo? Eu faço esse formato de S para facilitar a entrada da massa na cavidade, tá certo? Vou encaixando ela bem direitinho, com bastante cuidado, sempre evitando as rebarbinhas, tá certo? E é bem tranquilo de desenformar esse cabelinho do molde. Para trazer leveza, eu tiro um pedacinho da ponta do rabinho de cavalo. Venho com um pouquinho de cola, espalho com o dedo, tá certo? E vou posicionar ele na cabeça da minha boneca. Eu quero que ele fique um rabo de cavalo alto, então eu vou posicionar mais ou menos quase no meio da cabeça da minha boneca, tá certo? Como a cabecinha tá seca, eu posso estar apertando ele desse jeito, tá bom? Pra tá deixando a parte de trás da minha bonequinha toda reta. Com o molde Fofolaços P, eu vou usar esse lacinho, vou levantar ele um pouco, tá certo? E deixar a base dele reta. Passo um pouquinho de cola e posiciono ele lá no alto do rabo de cavalo da bonequinha, tá certo? Acomoda ele bem pra ficar bem bonitinho no cabelinho dela. Para dar um charme no meu lacinho, eu vou usar esse confeito verde para dar um contraste no amarelo, tá certo? E para colar ele, eu vou usar T6000, ele vai ficar bem firme. Posiciono ele no meu lacinho com cuidado, porque meu lacinho ainda tá molhadinho, tá bom? E fica um charme. Com o mesmo molde do vestidinho, nós vamos usar a cavidade do tênis, a cavidade menorzinha. Com a massa branca, fica a seu critério, tá? A cor do tênis dela. Vocês vão colocando ali na cavidade, tira um tênisinho, depois pega e tira o outro. Passa um pouquinho de cola, tá? Dentro do tênisinho. E essa parte da perninha que tá mais virada, eu gosto de posicionar o tênis virado um pouquinho de lado e um pouquinho para baixo também, tá? E o outro eu venho posicionando ele retinho. E ficou desse jeito. E essa foi a nossa peça da semana, inspirada na Copa. Olha que legal, gente. E eu trouxe essa opção com o cabelo castanho pra vocês. Olha que chuchuzinha, fica linda. Tenho mais algumas aqui embaixo, porque eu estou numa produção dessas bonequinhas. Ainda não finalizei, trouxe só algumas pra vocês verem. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa eu medir aqui, pra vocês verem o tamanho que elas ficam. Elas estão um pouco úmidas ainda, tá bom? Então elas vão diminuir mais. Deixa eu pegar essa daqui pra medir. Ó, vou medir a partir do lacinho, tá? Então, a partir do lacinho, ela fica com 8 centímetros. 8 centímetros. Mas lembrando que ela vai diminuir mais porque elas estão úmidas, ok? Eu espero que vocês tenham gostado bastante. Façam muitas dessas lindezas para vocês venderem bastante do lado daí. Não esqueçam de se inscrever, deixa o seu like, comenta, compartilha com as amigas artesãs, tá bom? Pra virem aprender a fazer essa pecinha. Um beijo pra todas e até a próxima. Tchau!